Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 17, Suicídio e Psicanálise. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o suicídio, sobre a ótica da psicanálise. Afinal, é um tema muito sensível, muito estigmatizado e muito sério ao mesmo tempo, ok? Sabemos que na psicanálise, segundo a psicanálise, quando alguém enfrenta um trauma muito intenso, isso pode romper as defesas naturais da sua mente, resultando em uma dor psíquica tão profunda que se torna difícil expressar e até mesmo compreender. Nesses casos, a tentativa de suicídio ela é vista como um ato-dor, uma ação que expressa uma dor interna insuportável que não consegue ser colocada em palavras. Esse ato não é apenas uma decisão racional, mas é uma decisão desesperada, baseada nas suas próprias emoções, suas dores, seu desespero. E a partir daí, essa pessoa, em meio ao sofrimento, ela não vê outra saída a não ser tirar a sua vida ou tentar contra a sua vida. Nós sabemos que a dor emocional ela é gerada muitas vezes em alguns comportamentos como automutilação, porque essa pessoa ela pensa que ela prefere sentir essa dor física do que a dor emocional. Para tirar o foco da dor emocional, ela se fere, se corta ou se automutila para poder tirar esse foco e tentar sofrer um pouco menos. Sabemos que a tentativa em si de suicídio ou a ideação, vamos aprender aqui qual é a diferença, ela vai levar esse indivíduo em pleno sofrimento, profundo sofrimento, a tentar acabar com aquela dor. No fundo, ele não quer tirar a sua própria vida, mas ele quer acabar com a dor emocional que ele está sentindo, que muitas vezes não consegue expressar em palavras por ser muito profunda e ao mesmo tempo complexa. Embora Freud não tenha escrito extensivamente sobre o suicídio, ele reconheceu que esse ato pode ser o resultado de conflitos internos profundos. Em sua obra, ele sugere que o suicídio pode ocorrer quando a pessoa volta contra si mesmo sentimentos de raiva ou desapontamento que originalmente eram dirigidos a outros. Freud considerava que o histórico de vida desse indivíduo também vai estar associado a essas tentativas e ideações. O contexto social, cultural e as relações interpessoais desempenham um papel significativo na compreensão do suicídio. Freud via o suicídio não apenas como um ato isolado, mas como parte de uma complexa rede de experiências e emoções não resolvidas. Então, aquelas dores, traumas não resolvidos que o paciente não consegue expressar em palavras, como que ele vai contar para um terapeuta, como ele vai expressar e mensurar essa dor. Então, pela falta de compreensão dos outros e até ele mesmo, ele decide tentar interromper esse sofrimento emocional. E a partir daí pode surgir as intenções, as ideações, as tentativas. Nós vamos aprender um pouquinho hoje qual é a diferença da ideação, da tentativa suicida, até mesmo propriamente chegar a esse ato consumado. Viver implica inevitavelmente sentir prazer e dor. Isso faz parte da nossa vida, as dores, os conflitos, as frustrações e todas as outras questões emocionais ruins que acontecem durante a nossa vida. Mas nós compreendemos que lá no começo, quando nós estamos ainda em formação, entendemos em desenvolvimento que o id, que é o inconsciente, ele vai ser o responsável pelo princípio do prazer. Então, nossa mente ela é automaticamente levada à sua autossatisfação, ao seu prazer. O indivíduo ele não sabe lidar com a dor. Então nós somos acostumados a sentir dor e buscar uma medicação, um medicamento, um tratamento ou até mesmo um diagnóstico para aquela dor. Mas quando essa dor ela não pode ser expressa ou não é mensurada, fica muito difícil acessar esse lugar que está doendo e curar esse local. Nós entendemos que a dor psíquica que pode ser causada por uma perda, até mesmo frustrações, limitações humanas, problemas na infância, traumas, abusos, tantas outras questões que podem trazer um sofrimento emocional, não são questões tão simples quanto ir tomar uma medicação e ir embora para casa, por exemplo. Não é tão simples lidar com questões emocionais, não é somente ir lá e tomar uma medicação e essa dor vai passar e esse problema vai estar resolvido. Não é simples assim.
Muitas pessoas, para poder fugir da dor emocional, vão se refugiar no álcool, nas drogas, nos jogos e qualquer outro vício ou qualquer outra fonte de prazer para poder esquecer um pouco essa dor. Afinal, como nos mostra a psicanálise, especialmente nos estudos da segunda tópica de Freud, nós somos regidos pelo princípio do prazer, que busca incessantemente e evita o desprazer e a insatisfação. A lógica do suicida não é uma lógica comum, mas para ele faz todo sentido. A lógica do suicida, ela não é uma lógica comum, por isso é mal compreendida. A pessoa, ela deve ser levada a sério em suas ideias. Por exemplo, se a pessoa tem uma lógica de que se cortando, se automutilando, vai minimizar essa dor. Para nós que não temos ideações suicidas ou esses comportamentos, nós temos dificuldade para poder compreender a mente dessa pessoa que está prestes ali a cometer um suicídio. Mas nós devemos levar a sério qualquer tipo de manifestação, de indício dessa pessoa com falas, comportamentos, silêncios, ausências que podem realmente levar essa pessoa a cometer um suicídio. Quanto antes nós identificarmos esses comportamentos, maior é a possibilidade de ajudar essa pessoa e se reconciliar com o seu lado que quer viver e não somente sobreviver, dando significado que torna suportáveis a dor de viver nesse mundo que ela quer deixar e quem sabe modificar a sua convicção suicida. Então, se nós identificarmos o quanto antes, podemos trabalhar essas questões dentro da análise, dentro da terapia, para que essa pessoa venha encontrar o prazer na sua vida. Não somente focar nesse momento de dor, esse momento de perda, de luto, mas ver outras cores, tirar esse óculos cinza que não tem cor, que não tem vida e passar a observar a vida por uma outra ótica. Por isso nós falamos que o suicídio tem uma ótica dentro da psicanálise. Mas no mundo real aqui, sempre há algo que nós possamos fazer para poder viver e não sobreviver. Muitas vezes a pessoa com ideações suicidas, ela está há muito tempo com sofrimento. Pode haver também o luto prolongado também, que hoje já é um transtorno, já está descrito no DSM-5. Desde 2022, há o transtorno de luto prolongado. Então, possivelmente, essa pessoa pode estar passando por um sofrimento arrastado há muito tempo e não está aguentando mais aquela dor. E possivelmente ela quer tirar a sua própria vida, convicta de que isso vai resolver. Nós devemos quebrar alguns tabus quando nós falamos de suicídio. O suicídio foi e continua sendo um tabu entre a maioria das pessoas. É um assunto proibido e que agride várias crenças religiosas. O tabu também se sustenta porque muitos veem o suicida como um fracassado. Por outro lado, as pessoas, por natureza, não se sentem confortáveis para falar de morte. Por isso, expõem seus limites, não expõem seus limites e fraquezas. Esse tabu piora a situação de muitos. Um tabu arraigado em nossa cultura por séculos não desaparece sem o esforço de todos nós. Entendemos que falar de morte não é muito comum, mas precisamos falar sobre esse tema, sobre a seriedade que é o suicídio. O tabu em relação ao suicídio vai impedir o paciente de buscar ajuda, de buscar um socorro. Afinal, falar de morte levanta uma série de questionamentos. As pessoas perguntam por quê, você está ficando doido, aonde já se viu, nunca vi uma coisa dessa. Então essa pessoa, no ato de falar isso, ela pode ser interceptada por várias questões que não tem explicação até mesmo para ela. Ela não consegue encontrar um motivo para viver mais, mas também não consegue encontrar uma forma de expressar aquilo que ela está sentindo e de responder todas essas perguntas. Isso é cansativo. Então, automaticamente, essa pessoa ela vai se fechar, ela vai dar todos os indícios, menos talvez a fala, né? Expressar o que está sentindo, mas indícios do seu comportamento, nas suas falas, na sua forma de agir. Então é muito importante ficar ligado, porque a prevenção ela ainda é a melhor escolha quando nós falamos do tratamento do paciente com pensamento suicida. Mas também há uma campanha no Setembro Amarelo que fala sobre vida, que fala sobre celebrar a vida, uma campanha em relação à depressão e ao suicídio, para a prevenção. Então nós precisamos falar disso em outras épocas do ano, assim como há
o Setembro Amarelo, assim como o Outubro Rosa, há o Novembro Azul, campanhas de prevenção também são necessárias para o suicídio. Por quê? Sabendo o que é diagnóstico, os comportamentos, tudo aquilo que nós falamos nas campanhas em geral, em relação às doenças ou em relação a algum tipo de transtorno, nós conseguimos trazer um olhar para esse público que está sofrendo com a depressão, porque 95% das pessoas que cometem suicídio são pessoas que já estão em acompanhamento de depressão ou algum tipo de transtorno de humor ou personalidade, então já há aí alguns tipos de perfis que são mais suscetíveis a esse pensamento suicida. Então é necessário trabalhar essas campanhas, quanto mais prevenção, quanto mais a gente falar para essa pessoa que ela não está sozinha, que ela tem ali um Disque CVV, que vai trazer ali um acompanhamento para ela, um atendimento de emergência para que ela possa ser escutada, que há grupos de apoio, então ela precisa ter possíveis aí fontes de socorro, de acompanhamento, de redes de apoio para essa pessoa. Ao contrário do que se pensa, perguntar sobre o suicídio não provoca atos de autoagressão ou suicídio. Então, falar diretamente e abertamente sobre a ideação suicida e sobre os seus fatores de risco é a forma mais eficaz de abordar e manejar o suicídio. Então, derrubamos um tabu aqui. Falar sobre suicídio não leva a pessoa a cometer suicídio. Ao contrário, nós trazemos clareza sobre o assunto, deixamos claro ali que se a pessoa tem uma rede de apoio e ela pode assim refletir sobre isso e buscar uma ajuda no tempo oportuno. Temos aí possíveis causas do suicídio, que levam a pessoa a cometer suicídio. Traumas físicos, emocionais, estresse social, problemas com o funcionamento da família, relações sociais, famílias disfuncionais, desemprego, perdas pessoais, perturbações mentais como depressão e demais transtornos. Pode haver também transtorno de esquizofrenia, abuso de álcool e substâncias, sentimento de baixa autoestima ou desesperança, término de relacionamentos, questões de orientação sexual, falta de autocontrole de impulsividade, comportamentos autodestrutivos, poucas competências para enfrentar problemas, doenças físicas e dores crônicas, exposição ao suicídio de outras pessoas, acesso a meios para conseguir fazer esse mal, acontecimentos destrutivos e violentos, tais como guerras ou desastres catastróficos, entre outros. Então, nós temos aqui várias questões que podem levar esse paciente a cometer suicídio. E temos questões psicossociais, como a desesperança, sentimentos de culpa, violência doméstica, perda de figuras parentais importantes, entre outros, também podem ser motivos significativos para a tentativa de suicídio. Mas é importante lembrar que os principais fatores são a história anterior de tentativa de suicídio e transtornos mentais. O mais comum, uma pessoa que já possui algum tipo de diagnóstico de algum transtorno mental e tem uma tentativa suicida, ou também pessoas que têm um histórico anterior de tentativas. Quando você estiver acompanhando um paciente, ele já tiver históricos anteriores de tentativa de suicídio, é importante abrir um pouco mais aí esse acompanhamento, mais vezes na semana, pelo menos 2 vezes na semana, fazer um monitoramento um pouco mais de perto desse paciente, e isso é imprescindível. Tá? Quais são os sinais de alerta para o suicídio? Então, existem aí algumas falas, alguns comportamentos que vão indicar se esse paciente está prestes a cometer um suicídio ou é um possível comportamento diferente que precisa ser observado, um possível alerta. É importante ressaltar que não é uma receita pronta para detectar seguramente uma crise suicida em uma pessoa próxima. Entretanto, o indivíduo em sofrimento pode dar certos sinais que devem chamar a atenção de seus familiares e amigos. Fique atento às seguintes expressões. Expressões como: vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu poderia poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar. Eu só quero me matar. Ando pensando besteira. Sou um peso para os outros. Sinais de alerta. Atitudes como mudança de comportamento. Uma pessoa que era ativa pode demonstrar ter menos energia, chorar um pouco mais, ter menos motivação, conversar menos, se isolar, ficar irritada com facilidade também. O isolamento, nós entendemos que
a pessoa passa a não atender mais telefones, responder mensagens, diminuir a sua interação nas redes sociais também, pode se fechar dentro de casa, dentro do quarto, reduzir ou cancelar suas atividades, principalmente aquelas que costumava e gostava de fazer. Então é muito importante ficar atento a todos esses sinais. É importante entender que essa pessoa ela sempre vai dar sinais. A pessoa que chega a ir para cima de uma ponte ou começa a cortar os seus pulsos, ela já deu sinais significativos com antecedência. Então, por isso que é importante nós termos esse filtro em relação a esses comportamentos para compreender melhor e conseguir identificar. Nós temos aqui algumas diferenças entre comportamento e tentativas. A terminologia usada para descrever o suicídio evoluiu ao longo do tempo. Ao refletir os avanços do estudo científico do comportamento suicida, o aumento de grupos de defesa para as vítimas e sobreviventes do suicídio e redução do estigma associado ao suicídio aumentaram. O comportamento suicida ele vai incluir alguns pontos aqui. Suicídio consumado vai ser um ato intencional de autolesão que resulta em morte. Os comportamentos suicidas, eles incluem suicídio consumado, um ato intencional de autoagressão que resulta em morte. Tentativa de suicídio, um ato de agressão cuja intenção é a morte, que acaba não ocorrendo. Uma tentativa de suicídio pode ou não resultar em lesão. Então, aqui é uma tentativa frustrada de suicídio. Não houve um fato consumado. Ideação suicida é muito mais comum. São pensamentos sobre o suicídio e planos e atos preparatórios para cometê-lo. Então, essa ideação vem de ideia. Já começa a se pensar, se a pessoa pensa a longo prazo em relação ao suicídio, começa a, de repente, programar maneiras, estudar maneiras de como fazer aquilo também. Então, a ideação ela é muito mais comum do que nós imaginamos e nem sempre ela pode levar à tentativa de suicídio ou consumar o suicídio. Pode ficar no campo das ideias, aquela ideia de fazer, mas não ter a coragem para fazer, ou também pode ser uma ideia que vai se tornar uma tentativa e que pode, por fim, se tornar um suicídio consumado. Nós temos também a autolesão, que é um ato de autoagressão que não tem o intuito de resultar em morte. Essa autolesão são comportamentos para poder minimizar essa dor emocional, que vai ser aí cortes nos pulsos, que são cortes não muito profundos, são cortes mais superficiais. Pode haver também a questão de a pessoa tirar tufos de cabelo. Eu já ouvi e já presenciei algumas situações, alguns casos de pacientes que retiravam tufos de cabelo, então isso também é autolesão. Se arranhar, se machucar é autolesão. Qualquer coisa que você faz contra você mesmo pode ser caracterizado uma autolesão. Até mesmo roer as unhas, até o talo, até sangrar, são comportamentos de autolesão, não suicidas. Isso não significa que a pessoa vai se suicidar, mas ela busca naqueles comportamentos um alívio da sua tensão. Então, também não incluir, tanto cortes como também arranhões, queimar a si mesmo com cigarro, existem casos disso, e tomar uma dose excessiva de bebidas ou de qualquer outro tipo de drogas, isso também você está lesionando o seu organismo, também está tentando contra a sua vida. Pode incluir também o uso de medicação em excesso, tá bom? Pode ser também uma autoagressão contra si mesmo. Então, a automutilação não suicida pode ser uma maneira de aliviar as tensões. Ela também pode ser um pedido de ajuda por parte das pessoas que ainda têm vontade de viver. É muito comum nos jovens que se autolesionam, que utilizam blusas de frio, sempre tampando os braços. Então é muito importante estar atento a esses comportamentos também do seu paciente, do seu filho, do seu vizinho ou qualquer outra pessoa mais próxima, até mesmo um adulto. Então é importante a gente observar os detalhes, porque o corpo fala. Então as unhas bem no toco, feridas também, tem pessoas que comem a voltinha aqui nessa pelinha também. Então tudo isso é autolesão, até mesmo morder, né? Nos cantos da boca, tem pessoas que mordem o canto da boca internamente falando, até sangrar, também é autolesão. Eu já vi caso de pessoa que futuca o ouvido até sentir dor
isso também é autolesão. Muitas vezes a autolesão ela pode ficar um pouco mais evidente, mas muitas vezes é algo que é feito ali em quatro paredes, no seu quarto, onde ninguém está vendo, e são atos silenciosos. É preciso entender desse tema para poder intervir. Então, em meio à ideação do indivíduo, que enxerga na morte a saída para o seu sofrimento, como nós profissionais de saúde mental podemos intervir? O que dizer, o que não dizer, como lidar com uma demanda tão séria e complexa? Nós precisamos nos aprofundar na compreensão desse tema, suas fases e intervenções. As causas do suicídio podem ser desde dores emocionais, como traumas e até diagnóstico de transtornos de saúde mental. Mas é importante frisar que o suicídio não é em si uma doença ou um transtorno mental, nem necessariamente a manifestação de um, mas muitos transtornos mentais estão frequentemente associados. Então, o suicídio ele não é um transtorno, ele pode ser uma consequência, um resultado de uma pessoa que já sofre de algum tipo de transtorno. Então, como abordar e auxiliar alguém com pensamento suicida? Lembre-se que a melhor abordagem sempre será a acolhida, a escuta sensível, isenta de julgamentos. Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Procure a ajuda de profissionais, o serviço de emergência, serviço telefônico de atendimento a crises, que seria o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, um profissional de saúde ou até mesmo consulte um familiar dessa pessoa. Mas é importante que, ao observar os primeiros indícios, essa pessoa seja encaminhada, seja acompanhada, seja ouvida também, isso é muito importante. Lembre-se que lá no começo do nosso curso, nós falamos da escuta qualificada. É muito importante nós termos uma escuta livre de julgamentos para que nós possamos acolher essa pessoa. Afinal, a sociedade já julga essa pessoa como doida, como louca. Se ela pensar em tirar a sua vida, ela não tem motivos para isso. As pessoas comparam, né, por exemplo, mas para que você vai tirar a sua vida? As pessoas geralmente dizem, por que vai tirar a sua vida? Você tem uma vida boa, você tem uma família, você tem um casamento, você tem filhos, fulano não tem a vida que você tem e não é por isso que ele está pensando em tirar a vida dele. Então, há muitas comparações, há muitas pressões sociais. Então, essa pessoa, quando ela chega no consultório, que ela expressa que ela não quer mais viver, ou por alguns indícios que ela vai dar, é importante ter esse acolhimento para essa pessoa sem julgamentos. Assegure-se de que ela não tem acesso a meios também de provocar a própria morte, por exemplo, pesticidas, armas de fogo, medicações em casa. É importante afastar facas, medicações, caso essa pessoa faça parte do seu convívio, ou caso você vai tratar alguém, né, com ideação suicida, você pode estar orientando também essa família, porque a família muitas vezes não sabe o que fazer, e isso é muito importante, essa orientação por sua parte. É importante frisar que no atendimento com adolescentes, nós temos o sigilo, assim como o atendimento com os adultos. Porém, se o adolescente ele falar algo em relação ao suicídio, se o adolescente expressar que ele está querendo tirar a sua vida, está um nível aí de alerta em relação à sua fala, ao seu comportamento, ou já está se autolesionando, é importante quebrar esse sigilo e chamar os pais e passar para os pais o que realmente está acontecendo, porque aí está um risco de vida, um risco iminente, e nós não podemos ser omissos a isso. Existem alguns transtornos associados, como nós falamos lá em cima, transtorno de humor, de personalidade, transtorno de luto prolongado, psicoses também sobre o uso de substâncias que estão associados. Mitos mais comuns em relação ao suicídio. Por exemplo, se eu perguntar sobre suicídio, poderia induzir a pessoa a fazer isso. Isso é um mito. Você vai estar mapeando essas emoções, essas ideações, para que você possa intervir juntamente com um profissional, com a família e até mesmo diretamente com essa pessoa. Outra frase: quem quer se mata, não avisa. Pelo menos 2/3 das pessoas que tentam ou que se matam haviam comunicado de alguma forma a sua intenção para amigos, familiares e conhecidos. E esse comunicar é através de comportamentos também, não somente através de verbalização. Outra frase: quem quer se mata mesmo. Essa ideia pode induzir ao imobilismo terapêutico ou ao descuido no manejo das pessoas sobre risco.
Não se trata de evitar todos os suicídios, mas sim os que podem ser evitados. Outra frase: o suicídio não pode ser prevenido. Reconhecer os sinais de alerta, oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos desde que existam condições mínimas para ofertar uma ajuda voluntária. Outra frase: o suicídio é uma decisão consciente. Muitos indivíduos que cometem suicídio sofrem de transtornos mentais. Então, pode ser que esses transtornos já estão alterando essa forma de pensar, essa forma de agir e podem alterar de forma radical a sua percepção da realidade e interferir diretamente no poder de decisão. Então, não é que o indivíduo fica totalmente inconsciente do que ele está fazendo, mas vai haver uma alteração psíquica, essa pessoa vai ter aí uma fuga dessa realidade e automaticamente vai ter uma dificuldade para decidir a vida e sim vai buscar essa decisão pela pulsão de morte. Não vai ter uma pulsão de vida, porque ela vai buscar nessa pulsão de morte um alívio para a situação que ela está vivendo. Quem sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. Negativo. Pessoas que sobrevivem a uma tentativa de suicídio têm maior probabilidade de tentarem novamente. Portanto, devem continuamente ser alvo de cuidado e atenção. Temos alguns sinais de alerta, por exemplo, menções recorrentes sobre morte, sobre suicídio, desesperança, impotência, menos-valia, culpa ou solidão. São, geralmente, expressões de pessoas que podem estar sob o risco de suicídio. Então é importante nós estarmos ligados nas emoções, nas falas e também nos comportamentos. Como ajudar uma pessoa prestes a cometer um suicídio ou idealizando o suicídio? É preciso perder o medo de se aproximar e oferecer ajuda. Se um amigo, familiar ou conhecido se aproximar e perguntar: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? A pessoa com certeza vai sentir que tem uma abertura e pode desabafar. Nessa hora, ter alguém para ouvi-la pode fazer total diferença. Quem decide ajudar não deve se preocupar tanto com o que vai falar. O importante é estar disponível para ouvir. Se o indivíduo pedir para conversar, a intenção se iniciará de modo mais fácil. No entanto, se você está preocupado com a saúde mental de alguém, então você terá de abordá-lo diretamente para iniciar essa conversa. Temos algumas perguntas que você pode fazer para começar esse diálogo. Olá, como você está? Como estão as coisas contigo? O que você tem feito ultimamente? Eu tenho notado que você não está se sentindo muito bem recentemente e eu queria saber se você gostaria de conversar. Então aqui não tem nenhum tipo de cobrança, de julgamento, mas sempre abrir esse espaço para a escuta. O suicídio é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientação sexual, religião, identidade de gênero, mas o suicídio ele pode ser prevenido. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Então, saber reconhecer os sinais de alerta é sempre importante para poder prevenir o suicídio. Setembro Amarelo é um mês de campanha que nós vamos atuar diretamente em relação à prevenção ao suicídio, mas é um assunto que deve ser falado continuamente. Afinal, se é muito falado, é muito lembrado, não fica um assunto esquecido, não fica um assunto estigmatizado e as pessoas vão levar esse assunto com naturalidade. Não o ato do suicídio, da tentativa, da ideação, mas que nós precisamos falar, assim como falamos de vida, precisamos falar de morte e precisamos dar lugar a esse espaço de escuta do sofrimento dessa pessoa que está ali tentando de alguma forma pôr essa dor emocional para fora. Nós somos aqueles profissionais que vão escutar, orientar e buscar, juntamente com esse paciente, um motivo para viver. Não sobreviver, mas sim, é possível viver e lidar com essa dor que está ali atrapalhando a vida desse indivíduo, que está, de alguma forma, impedindo ele de ver o colorido, de ver a luz e só está ali naquela escuridão, naquela dor. Então é importante o nosso papel dentro da clínica, sempre com muito cuidado ao atuar dentro da clínica com o paciente com depressão. Toda vez que você estiver atendendo um paciente com depressão, é importante fazer um mapeamento
e ter uma observação maior, ampliar o seu olhar sobre o comportamento, algumas falas do paciente, alguns indícios, e a partir daí você pode sim fazer essa pergunta para ele, o que você pode ajudar, se ele já pensou alguma vez em tirar sua própria vida. São perguntas chaves, e essa pessoa, sabendo que você quer saber sobre esse assunto, que você está interessado em saber sobre algo que é tão estigmatizado, com certeza ela vai se abrir para você e você vai poder ajudá-la diretamente. Ficamos por aqui por hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.